Olá, eu sou o pastor José Roberto e você está na Devocional de Esperança. Hoje a nossa devocional será no Salmo 23. Portanto, peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 23 para a leitura. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, pedimos nesse momento que o Senhor fale, ó Deus, ao nosso coração. Nessa devocional de esperança, ó Deus, que o Senhor, através do Salmo 23, fale aquilo que precisamos ouvir, aquilo que o nosso coração deseja, para que ele possa, ó Deus, ser transformado, para que ele possa ser consolado, para que ele possa ser alentado. Oramos assim, em nome e por amor de Cristo. Amém. Ser desafiado nesses dias de pandemia, nesses dias de isolamento social, nesses dias de dificuldade, estresse, inseguranças e incertezas, a falar sobre o cuidado e a provisão de Deus é um grande desafio. Mas não é só um grande desafio, é também um grande privilégio. Estamos vivendo um momento difícil. Falo isso economicamente, politicamente, socialmente, porque estamos distantes, uns dos outros, fisicamente, porque esse vírus tem nos alcançado, ou alcançado as pessoas que estão ao nosso redor, e também, provavelmente, espiritualmente, porque estamos longe das nossas igrejas e talvez todo esse estresse, todo esse medo, toda essa insegurança tenha feito com que você perdesse um pouco da chama da sua fé, da sua esperança nesse Deus que é bondoso e que cuida de nós. Contudo, ainda podemos enxergar e experimentar o cuidado e a provisão que vem do alto. A Bíblia está cheia, repleta de porções, versículos, capítulos que podem nos provar este argumento. Eu escolhi o Salmo 23. E por que eu escolhi o Salmo 23? Porque nele nós encontramos o cuidado maravilhoso de Deus de forma poética e contundente para com toda a humanidade. Este salmo, muito lido, provavelmente o mais conhecido da palavra de Deus, é de uma riqueza espiritual indescritível. Então, vejamos o que ele pode nos ensinar. O verso 1 revela algo maravilhoso acerca de Deus. E que algo é esse? A provisão. Observe o que é que o texto diz. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A provisão divina também é mostrada em várias outras partes da Bíblia, como no Salmo 37, verso 25, que diz assim: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar um pão. O Salmo 104, verso 27 ainda diz: Todos esperam de ti, que lhes dê o sustento em tempo oportuno. Mas no Salmo 23, a provisão de Deus é mostrada tal como um pastor que alimenta as suas ovelhas. Ora, se o bom pastor dá a sua própria vida pelas suas ovelhas, como não nos proverá também todas as coisas? É por isso que o salmista falou: nada me faltará. Então a primeira lição do Salmo 23 é a provisão. Mas os versos 2 e 3 também nos revela algo acerca de Deus. É a sua direção.
Veja o que diz os versos 2 e 3. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Nós podemos ver a direção de Deus também em vários outros textos da palavra de Deus, como por exemplo em Isaías capítulo 48, verso 17, quando diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensino o que é útil e te guio pelo caminho em que deves andar. Ainda no Salmo 32, no verso 8, a palavra de Deus diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Mas no Salmo 23, podemos ver não só a direção de Deus, mas o lugar para onde Ele está nos guiando. O lugar para onde o Senhor nos leva nem sempre é um lugar geográfico neste mundo, mas um lugar dentro de nós mesmos, do nosso coração, onde podemos encontrá-lo. É um momento de oração, é um momento de devoção, quando estamos jogados nos braços de Deus. Lá nós encontramos pastos verdejantes, onde podemos descansar, onde as nossas forças são renovadas e nós, como ovelhas do bom pastor, podemos nos alimentar. Portanto, no Salmo 23, nós vemos Deus revelar provisão e direção. Mas não é só isso. Observe o que nos revela o verso 4. O verso 4 nos revela a proteção. Porque se Deus nos dá a provisão, se Deus nos dá a direção, Ele também nos dá a proteção. O texto diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Nós podemos ver a proteção de Deus em vários outros textos, como por exemplo, o Salmo 91, verso 10, que diz assim: nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. O Salmo 17, verso 8 diz: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Porém, aqui no Salmo 23, nós podemos ver que Deus nos protege e por isso não tememos nem trememos. Ainda que o perigo seja do mais alto grau, como essa pandemia que nos apresenta. Ainda que estejamos no vale da sombra da morte, a proteção de Deus é um presente, porque Ele também se faz presente conosco. Portanto, o Salmo 23 nos revela provisão, nos revela direção, nos revela proteção. E finalmente, o Salmo 23 também nos revela a justiça de Deus. Observem o que é que o texto diz, nos versos 5 e 6. Prepara-se uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nós podemos ver de forma até mais direta a justiça de Deus em outros textos, como no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Romanos, como no Salmo 103, verso 6, quando diz assim: o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Mas aqui no Salmo 23, nós podemos observar em algumas ações do salmista a revelação da justiça de Deus. Não importa quem sejamos, não importa quem são os nossos inimigos, não importa o tamanho deles, ou o que eles usam para nos destruir, Deus nos fará justiça. Deus nos honrará à vista de todos eles e por isso teremos paz.
e estaremos com Deus eternamente, porque Ele é o Senhor que cuida de nós. E essa justiça, ela é apresentada de forma muito clara e objetiva na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque foi por meio dele que nós fomos justificados diante do Pai. Porque todos nós já tínhamos uma condenação e um decreto debaixo de nós. E o decreto era de condenação eterna. Mas Jesus Cristo se fez carne, habitou entre nós e morreu numa cruz para que essa justiça fosse imputada a cada um de nós. Ele morreu para que a sua morte nos justificasse e nos trouxesse a justiça divina. Portanto, a justiça de Deus também é revelada através do Salmo 23, olhando para Cristo e colocando em Cristo a nossa justificação diante de Deus. Portanto, provisão, direção, proteção e justiça são manifestadas a todos nós todos os dias. Se você não tem experimentado esse cuidado de Deus, quem sabe essa seja a hora de você experimentar provisão, direção, proteção e justiça. Se você tem falta de tudo isso, apegue-se a Deus, entregue todo o seu coração a Ele, a sua vida a Ele, porque Ele tem cuidado de você. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço.